Bom dia, moçada! Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação virtual do conteúdo de Geografia do oitavo ano. Eu sou o professor Joelson e hoje iremos tentar entender um pouco mais sobre as raízes das desigualdades econômicas do nosso planeta. Para dar uma diversificada na forma didática como o conteúdo é passado, note que essa explicação será feita com base essencialmente em imagens, charts e mapas. Então, bora lá? Vimos na última aula alguns importantes indicadores sociais, como o PIB per capita e o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Estes indicadores nos permitem fazer uma clara distinção entre os países em função da economia de cada um deles. Uma das divisões mais conhecidas teve sua origem após a Segunda Guerra Mundial e divide o mundo em norte e sul. Presta atenção nesse mapa que eu vou colocar aqui na sua tela, ó. Em primeiro lugar, perceba que essa divisão não leva em conta a linha do Equador, que divide o planeta em hemisférios norte e sul. O que essa divisão propõe é uma regionalização sob a régua de fatores socioeconômicos. Por isso, vemos países como a Austrália e a Nova Zelândia ao norte, ao passo que o México e o norte da África são situados ao sul. Isso acontece porque a divisão aqui é entre rico ou pobre, países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, ou ainda, países centrais ou periféricos. Bom, que a desigualdade social existe entre os países não é novidade para ninguém. O que vamos tentar compreender é a origem dessa desigualdade. Muitos motivos históricos justificam esse cenário. Agora, nós iremos lá para meados do século XV, quando os países europeus se organizaram para dominar outros lugares, sobretudo na África, na Ásia e com o início das grandes navegações na América. Vamos começar usando a África como exemplo. Esta charge nos mostra os países europeus como a Alemanha, a França e até mesmo a Holanda disputando a partilha do continente africano. Olhe bem essa representação. Vou até fazer uma pausa para você observar com bastante atenção. Você notou como a África ficou bem repartida aos países europeus? Tão bem repartida que não sobrou terra nenhuma aos africanos nativos. O objetivo não era outro além de obter lucros e riquezas por meio do pacto colonial e da exploração de diversos materiais como ouro, prata e pedras preciosas, e até mesmo madeiras e especiarias, de modo a enriquecer a metrópole. Para facilitar o domínio, os europeus impunham seus hábitos, idiomas e religiões nas colônias, subjugando dessa forma os nativos. Como se não bastasse, as metrópoles fizeram verdadeiras fortunas com o tráfico de seres humanos para servirem de mão de obra escrava. Agora vamos analisar o caso brasileiro. Aqui foi estabelecido o comércio triangular, que vocês verão de forma mais aprofundada com o seu professor de História. Para simplificar, vou botar um esquema aí na sua tela, ó. Percebam que Portugal, no papel de metrópole, era responsável por fornecer para as colônias produtos de maior valor agregado, ao passo que as colônias forneciam para Portugal produtos primários. E as colônias podiam trocar escravos, tabaco e pinga entre si. Ainda tem mais um agravante. Como Portugal possuía um monopólio comercial, ele cobrava o quanto queria e pagava o quanto bem entendesse das colônias. Agora eu te pergunto, quem mais se beneficiou com esse esquema que durou centenas de anos? Até aqui, você está conseguindo me entender? Pois bem, embora tenha uma influência enorme, não podemos justificar o desenvolvimento dos países somente com base nessas heranças históricas. Mas isso é papo para uma outra aula, quando tentaremos continuar a explicar os motivos de alguns países terem se desenvolvido tanto e outros terem se desenvolvido tão pouco. Bem, por hora é só, e eu espero que este conteúdo tenha ficado um pouco mais claro para você. Um abraço e até a próxima!